Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o nosso mini curso de tipos de paredes de vedação. O foco desse mini curso vai ser basicamente nos tipos de materiais que são utilizados nessas paredes de vedação e as principais vantagens e desvantagens. Bem, o nosso grupo é composto pela Arolisa, o Claudio C, pelo Clênis, Marcelo, que sou eu que vos falo, e pelo Ramsés. Cada um de nós vai comentar um pouco sobre alguns determinados tipos de paredes de vedação que são utilizados e as suas principais vantagens e desvantagens. Bem, todos nós somos alunos do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Calão. Então, dando início ao nosso mini curso, aqui temos basicamente todos os conteúdos que iremos abordar e iremos iniciar o mini curso com as alvenarias tanto de tijolos quanto com blocos ou vice-versa. Para a confecção de alvenarias existem diversos tipos de materiais que podem ser utilizados e vamos estar comentando um pouco sobre os principais, que são os tijolos cerâmicos, tijolo maciço, o tijolo adobe, tijolo refratário, tijolo laminado. Temos também o tijolo solo-cimento, tijolo vazado, além do bloco de concreto e do bloco de concreto celular e concreto de EPS, que são blocos que utilizam materiais mais leves. Além das alvenarias com esses tipos de materiais que acabei de comentar, também temos outros tipos de paredes, normalmente paredes alternativas ou que utilizam outro sistema que não consiste ali em montagem de vários elementos do tipo tijolo ou bloco, que são basicamente as paredes de drywall, as paredes de placas cimentícias, as divisórias tanto de vidro quanto divisórias naval. Também temos os painéis de EPS e as chapas de OSB que podem ser utilizadas para realização da vedação em uma determinada edificação. A única diferença é que vai variar de cada tipo de ambiente que pode ser utilizado. Algumas são mais indicadas para ambientes internos, outras mais para paredes externas. E isso a gente vai verificar ao longo do nosso mini curso, ok? Então, iniciando com as alvenarias de vedação, conforme já pôde ser visto anteriormente, existem diversos tipos de materiais, tipos de tijolos ou blocos que podem ser utilizados para alvenaria de vedação, mas um dos principais consiste no tijolo cerâmico. Tijolo ou bloco cerâmico, isso varia de região para região. Em alguns locais eles chamam de tijolos, outros chamam de bloco mesmo, mas a ideia é basicamente a mesma. Tijolo ou bloco cerâmico é a mesma coisa. Conforme pode ser observado na imagem, eu tenho diversos tipos de tijolo cerâmico. Eu tenho de 4 furos, de 8 furos, de 6 furos, eu tenho 12 furos, alguns um pouco mais quadrados, outros um pouco mais do tipo retangular. Então eu tenho vários formatos. Esses tijolos são os mais comuns na região de Porto Velho, região norte do país. É muito difícil você ir em qualquer tipo de residência e não ver uma alvenaria com esse tipo de material. Então, é um material largamente difundido, muito conhecido e largamente utilizado em todo o país e mundialmente também. Existem diversas dimensões para esse tipo de material, esse tipo de tijolo, e uma das principais são as que estão aqui embaixo, todas em centímetros. Estão 9 centímetros por 19 por 29, 9 por 14 por 19, 9 por 19 por 24 e assim por diante. Sendo que a primeira dimensão aqui é a largura, então 9 centímetros de largura, 19 centímetros de altura por 24 centímetros de comprimento. Na região norte do país, principalmente em Rondônia, os
as principais dimensões são encontradas, consiste aqui basicamente na 9 por 19 por 24 e 9 por 14 por 24, que é facilmente encontrado em qualquer olaria aqui da região de Rondônia, certo? Beleza, mas quais são as principais vantagens do uso desse tipo de material em uma alvenaria? Bem, podemos destacar, primeiramente, conforme eu já comentei anteriormente, a grande disponibilidade desse tipo de material na região. Então, se eu for construir uma casa ou um prédio, eu vou ter olarias que me atendam com esse material. Então, sempre vai ter à disposição no mercado e eu sempre vou ter opções de compra de mais variadas olarias, né, e dos mais variados modelos. E pelo fato de existir uma grande disponibilidade e o custo de produção ser relativamente baixo, né, então eu consigo também fazer uma aquisição desse material com um preço mais baixo. Então, o valor de compra desses blocos, desses tijolos cerâmicos, é bem inferior em comparação com outros elementos utilizados em alvenaria de vedação. Então, em termos de viabilidade econômica, esse material também possui uma grande vantagem. Pode-se destacar também a durabilidade. Toda alvenaria que utiliza um tijolo cerâmico, a durabilidade dela é muito maior quando eu comparo com outros tipos de paredes de vedação, como por exemplo uma própria divisória naval, que dependendo das condições climáticas ela se deteriora muito mais rápido do que uma alvenaria com tijolo cerâmico. Vale destacar também que o próprio tijolo ele possui uma flexibilidade muito grande em termos de corte e eu poder ajustar a dimensão dele. Ou seja, vamos supor que eu preciso lá de um meio tijolo cerâmico, então eu posso simplesmente cortar ali pela metade e ele permite esse manuseio das suas dimensões, tem essa flexibilidade de forma que eu consiga ainda utilizar na minha vedação. Uma vez que a alvenaria de vedação não tem função estrutural, então isso é permitido para tijolo cerâmico, certo? Uma outra grande vantagem consiste na execução da alvenaria, principalmente na mão de obra para execução dessa alvenaria. Simplesmente porque não exige uma mão de obra especializada, uma mão de obra de fácil manuseio, né, facilmente encontrada no mercado, o material é de fácil manuseio, então não é necessário trazer normalmente profissionais de fora, se caso for realizar algum tipo de construção que utilize esse sistema de vedação, certo? E de forma geral, esse tipo de alvenaria possui uma aceitação muito maior pela população de forma geral, pelos clientes, até porque pelo fato de ser algo já cultural, então a aceitabilidade desse tipo de alvenaria em uma obra, principalmente obras residenciais, é muito maior quando eu comparo com novos materiais que estejam no mercado, novas tecnologias que o pessoal ainda tem uma resistência muito grande, principalmente na região norte do país. E, para finalizar as vantagens desse tipo de material, dá para considerar a relação custo-benefício, que eu possuo um material de boa resistência, relativamente boa resistência para uma vedação, sendo que um bloco cerâmico, segundo as normas brasileiras, precisa ter no mínimo 1,5 MPa, então é resistência considerável para uma alvenaria de vedação. E ainda é um material de baixo custo, então juntando a durabilidade com a qualidade do material, mais o fato de ser um material de baixo custo, então o meu custo-benefício se torna muito melhor quando eu comparo com outros tipos de materiais. Porém, as principais desvantagens desse tipo de bloco ou desse tipo de tijolo cerâmico consiste basicamente na produtividade, ou seja,
o tempo necessário para realizar 1 metro quadrado de alvenaria com o uso de tijolo cerâmico é muito maior do que quando eu comparo com 1 metro quadrado de divisória, por exemplo, que é simplesmente eu pegar o material e instalar em determinado local. Já quando eu digo alvenaria de vedação, tanto para tijolo cerâmico quanto qualquer outro tipo de tijolo que é necessário o assentamento de elemento por elemento, preparação ali da argamassa. Então, a produção desse tipo de alvenaria ela é muito baixa. Então, eu vou ter um tempo muito maior para executar toda a vedação de uma obra se eu utilizar esse sistema. É importante destacar também que somente a parede com os tijolos não é o suficiente, é necessário ainda fazer um revestimento, uma camada de chapisco, emboço, reboco, posteriormente uma pintura, até porque o tijolo por si só ele não é resistente à umidade, então somente o tijolo, se caso ocorre, por exemplo, uma chuva e a gente esteja falando de uma alvenaria externa, facilmente a umidade vai adentrar para os ambientes internos e isso não é tão interessante. Então é necessário eu utilizar algumas camadas de revestimento, chapisco, emboço, reboco, camada de pintura, dependendo do ambiente que eu estiver utilizando a alvenaria de vedação. É importante utilizar uma impermeabilização, principalmente na base da alvenaria, ou até mesmo algumas tintas especiais, como tinta de mofo, dependendo da condição climática da região. Porém, a alvenaria com uso de tijolo, desde que eu aplique esses revestimentos, ela possui uma durabilidade muito grande. E, basicamente, em relação às desvantagens, acredito que as principais sejam essas, ok? Bem, continuando, também temos um outro tipo de material utilizado para a alvenaria de vedação, que é o tijolo maciço. Basicamente, a diferença do tijolo maciço para o tijolo cerâmico consiste no fato de que no tijolo cerâmico eu tenho vazios, tenho uns furos, 4, 6, 8 furos ou mais. E o tijolo maciço, como o próprio nome diz, ele é totalmente preenchido. Uma outra característica também é que o tijolo maciço possui as dimensões muito menores, ou um pouco mais reduzidas quando comparados com o tijolo cerâmico. Basicamente, as vantagens em relação ao processo executivo se assemelham muito ao tijolo cerâmico, assim como suas desvantagens também. Porém, podemos citar que o tijolo maciço, como uma das suas principais vantagens, são a aplicabilidade para elementos decorativos ou paredes decorativas que queirem deixar aparente o material que foi utilizado, no caso o tijolo, então acaba se tornando um elemento decorativo para alvenarias de vedação. No entanto, esse tipo de material ele é muito suscetível à umidade, absorve muita umidade, então como uma das suas principais desvantagens, podemos citar o fato de absorver muita umidade e em determinados casos ou em determinadas regiões esse tipo de material não é indicado. Ou seja, o tijolo maciço ele é mais indicado para regiões de clima seco, no entanto, para regiões de clima úmido ou até mesmo para ambientes da edificação que exige uma umidade muito maior, esse tipo de material não é indicado. E uma outra desvantagem também, que é muito maior quando comparado com o tijolo cerâmico, é que devido ao fato do tijolo maciço possuir as dimensões menores, exige uma quantidade de uso de argamassa de assentamento muito maior, além de que a produtividade acaba se tornando menor também devido ao fato de que são muito mais elementos a serem assentados por metro quadrado, a quantidade de argamassa é muito maior, então a minha produtividade acaba reduzindo também em comparação com o tijolo cerâmico, certo? Dando continuidade, temos também um outro tipo de tijolo,
utilizado para alvenaria de vedação. Esse é um material um pouco menos comum, mas também pode ser utilizado para fins de vedação, que estamos falando então do tijolo adobe. Basicamente, o tijolo adobe é um tipo de material composto por terra, terra crua mesmo, água, palha, fibras naturais, que são moldados de forma artesanal em formas e cozido ao sol mesmo, sem nenhuma espécie de aquecimento em forno, como é feito normalmente com tijolo maciço ou com tijolo cerâmico, certo? Do ponto de vista ecológico, esse material se destaca fortemente devido ao fato de que utilizar materiais que são benéficos à natureza, não gera nenhum transtorno, o seu processo de produção não gera queima conforme é necessário para o tijolo cerâmico. Então, o tijolo adobe ele é um material sustentável e ecológico, ok? Porém, o uso desse tipo de material ele é extremamente limitado. Em locais que existe uma umidade relativamente alta, média a alta, esse tipo de material, esse tipo de tijolo já não é indicado de forma alguma, até porque ele pode se desmanchar facilmente aí em regiões úmidas, ou seja, ele não tem muita resistência quanto à umidade. Uma outra desvantagem desse tipo de material consiste também no fato de que não pode ser utilizado o tijolo adobe para vedação de edifícios com mais de um pavimento. Até pode ser utilizado, mas não é indicado devido ao fato de que, conforme eu vou elevando o número de pavimentos, exige aí uma carga muito maior e não é um elemento padronizado do ponto de vista qualitativo. Não tenho garantia de qualidade desse tipo de elemento, até porque o barro que é utilizado, os materiais que é utilizados, existe uma variação muito grande. Então eu posso ter um tijolo que é um pouco mais resistente, outro que é bem menos resistente, e se eu for fazer várias alvenarias de vedação com esse tipo de material, ou múltiplos pavimentos, as chances de eu ter uma variação em relação às características dos tijolos acaba sendo muito grande. Então não é indicado eu utilizar esse tipo de material em uma mesma edificação em grande quantidade. Normalmente ali para paredes menores, como a área menor, até dá para utilizar, mas quando é em grande quantidade não é muito indicado. Uma outra desvantagem também desse tipo de tijolo é que após o processo de produção e execução da alvenaria, com o tempo que ele vai ressecando ali com o sol, esse tipo de material acaba se contraindo também e acaba gerando algumas fissuras na alvenaria. Então, para evitar esse tipo de situação, é necessário que, enquanto o tijolo está secando ao ar livre, de forma natural, é interessante sempre manter um certo nível de umedecimento, de forma que ele não seque rápido demais, para não ocorrer essa contração muito brusca e evitar esse tipo de fissuras, certo? E as principais vantagens desse tipo de material, além de ser um material ecológico sustentável, conforme eu já comentei, esse tipo de tijolo ele pode ser reutilizado, ou seja, devido ao barro ser um elemento reutilizado, esse tijolo, quando não cozido, ele pode ser triturado normalmente, umedecido e pode voltar ao estado original, no qual eu posso remoldar o bloco, talvez até mesmo com outras dimensões, para atender uma outra necessidade. E devido ao fato de sua produção não exigir
uma quantidade de energia muito grande, eu consigo também atender aos critérios ecológicos de sustentabilidade, além de que esse material é um ótimo isolante térmico, então eu consigo manter as temperaturas internas de uma edificação ou de uma determinada construção bem balanceada. Acredito que em relação ao tijolo Adobe é basicamente isso, e agora o Clênis vai dar prosseguimento com o minicurso. Dando continuidade, então, às paredes de vedação, agora a gente vai ver outros tipos de alvenaria, outros tipos de tijolos que compõem essas alvenarias de vedação. Aqui a gente traz o tijolo refratário, né? Ele é composto de material argiloso. É um tijolo dito refratário porque ele suporta altas temperaturas sem alterar a sua estrutura, sem danos à sua resistência ou condutividade térmica e elétrica. Ele é geralmente utilizado em churrasqueiras, fornos, lareiras, em locais de alta temperatura. Ele é composto de cerâmica, né, uma cerâmica mais porosa, altamente resistente à transferência de energia. Então, por isso que ele é indicado para esses locais. É um tipo de tijolo que não gera assim umidade, né, e não espalha a umidade, e tem um bom isolamento térmico e acústico que é necessário nesses casos, né, quando ele é utilizado em fornos, em churrasqueiras. E ele tem um bom isolamento, então térmico e acústico comparado com outros tijolos cerâmicos, né? Depois ele é mais denso, assim, apesar de ser poroso, ele é um pouco mais denso do que os outros, que geralmente possuem furos, né? Vasos assim, ele não tem esses furos. Ele não é muito indicado para construção em si, geralmente não é muito utilizado nas paredes de vedação, por ser um material mais caro, e também ele apresenta uma resistência à compressão mais baixa do que alguns outros tipos de tijolo. Então, ele também não se adapta à aplicação de revestimento, justamente pela sua porosidade. Então, geralmente é um material ali aplicado que ele fica aparente. Às vezes recebe só uma camada de verniz, algo assim. Mas ele geralmente não recebe nenhum outro tipo de revestimento. Então ele é mais utilizado mesmo nesse caso de fornos de alta resistência, porque ele possui essa alta resistência às temperaturas. E ele é evitado, assim, de utilizar na vedação, mas pode ser utilizado também, mas geralmente não é utilizado porque ele é um material mais caro. A gente tem no mercado materiais mais baratos, que foi no caso que o Marcelo explicou, tijolo tipo baiano, né, que é aqueles... Aqui é mais comum de 6 furos, também tem os 18 furos. Eles são mais comuns, são muito mais baratos, economicamente falando, né? E ocupam um maior espaço. Então você acaba utilizando lá menos tijolo, o que já deixa mais barato, e ele já é mais barato, né, do que esse tijolo refratário. Então as pessoas, por uma questão de cultura e economia, utilizam o tijolo refratário mais onde necessita ali, onde há uma propagação de calor, no caso de churrasqueira, forno, lareira e etc. Geralmente as dimensões usuais dele tá aqui no canto, 5 por 11 por 23, geralmente é essa o mais usual, né? Pode passar. Agora a gente vai falar sobre o tijolo laminado. Ele também é composto aí de argila, né, um material cerâmico. Também ele é conhecido também como tijolo de 21 furos.
é um produto que possui, assim, boa resistência e ele costuma ser utilizado de forma aparente, como apresenta aí na foto. Principalmente, ele é utilizado principalmente costuma ser utilizado, né, principalmente em fachadas, pois ele tem uma textura bonita, né? Ele oferece um visual rústico para quem gosta desse tipo de visual, ele oferece um visual rústico sem necessidade de utilizar acabamentos. Então acaba que você economiza, né? Você só utiliza o tijolo, você não precisa aplicar nenhum tipo de acabamento a ele. Seu uso tem função assim mais estética mesmo. Quando se quer dar o destaque a uma parede, ele pode ser utilizado tanto em meia vez, que é em pezinho, quanto em uma vez, que é deitado, né? E em meia vez é como ele é mostrado aí na figura. Como ele é um elemento vazado, ele pode ser colocado numa fachada, essa fachada vai ser ventilada, ou pode colocar mesmo numa parede. Você não impede que passe o vento, entendeu? Através dele, por ele possuir esses furos, passa o vento e deixa o ambiente refrigerado. E as dimensões usuais dele geralmente é 6 por 12 por 24, 5,3 por 11,5 por 24. Então é isso, nesse caso de tijolo, ele é mais usual assim, de maneira aparente, possui essa textura mais bonita, né? Por isso ele pode ser utilizado no estilo arquitetônico rústico. Pode passar. Esse outro também é um tipo de material cerâmico, né? O tijolo de solo e cimento, que ele é composto de argila. Esse é um pouco diferente dos demais que eu citei e que o Marcelo também citou, que ele permite, tá vendo ele possui dois furos ali centrais no centro dele, ele permite que ali possa ocorrer a passagem de tubulações necessárias para a edificação, né? Tubulação elétrica, tubulação hidráulica. Então, conforme a parede vai sendo construída ou montada, pode ser empregada essas tubulações. O que evita aí quebradeira, né? Porque geralmente quando a gente utiliza aquele tijolo mais comum que a gente utiliza nas construções aqui em Porto Velho, que é o de 6 furos, lá você tem que quebrar ele para executar a passagem da tubulação. Então, ele requer um gasto, requer entulho, enfim, uma má utilização, né? E nesse caso, não. Aqui evita a quebradeira na alvenaria, né? Isso diminui a questão do custo e otimiza também o tempo da construção. A parede geralmente recebe apenas verniz, nesse caso, para tipo vedar mesmo as porosidades. No caso, quando ele é utilizado de forma aparente, né? Uma das as vantagens de usá-lo é que ele polui menos o meio ambiente, pois ele não precisa ser recozido em fornos, né? O que elimina aí a utilização de lenha e a emissão de gases do efeito estufa pela queima. Ele gera pouco entulho e possui uma boa durabilidade, né? Podendo ser até 6 vezes mais resistentes do que o tijolo baiano, que é aquele de 6 furos. Ele tem um ótimo isolamento termoacústico, né? Justamente por ele ser um tijolo denso, possui uma densidade, né? Uma rapidez também na construção é uma outra vantagem. Ele distribui melhor as cargas da estrutura, né, facilitando aí a questão da segurança, facilita as questões de instalações elétricas e hidráulicas. Ele reduz também o uso de cimento e ferro, né, por ele ser um tijolo
Ele é até considerado mais ou menos um tijolo estrutural, assim, só não pode receber grandes cargas, né? Mas aí você reduz essa utilização de cimento e ferro para a composição aí dos pilares, né? Ele diminui também a carga na fundação, porque ele é um tijolo mais leve comparado a alguns outros. E ele possui também desvantagens, né? Como qualquer outro tipo de material. Ele requer uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? E ele absorve mais umidade, então ele necessita aí de uma atenção, de uma impermeabilização, por ser um material poroso. Ele tem resistência a impacto, assim, nas quinas dele, ele não tem uma boa resistência a impacto nas quinas, então tem que ter cuidado ao transportá-lo até chegar no local da obra. Ele possui uma maior espessura nas paredes, né, diminuindo a área útil do cômodo. Então, geralmente, ele é um pouquinho mais grosso, mais largo. Então, isso pode diminuir a área útil do cômodo da sua residência ou do local onde você for aplicar. Ele possui essas dimensões usuais aí de 14 por 15 por 30 ou 7 por 15 por 30. E o importante falar, como eu já tinha falado anteriormente, geralmente ele não vai para o forno, ele é moldado, geralmente é utilizado muito no Nordeste, esse tipo de tijolo de vedação. A gente não vê muito aqui na região norte. Lá eles utilizam a mistura, né, de água com argila e moldam isso e deixa o material, eles prensam esse material, né, para ele atingir essa forma e deixam ele secar naturalmente ao sol. Então eles não utilizam de fornos como os outros tipos de tijolo. Eles não se utilizam de fornos, então emite menos gases do efeito estufa. Por isso que ele é chamado de tijolo ecológico também, conhecido como tijolo ecológico. Pode passar. Aqui seria um outro tipo de alvenaria de vedação, chamado de cobogó. A gente fala tijolo vazado, mas o nome mais bonitinho assim pode se chamar cobogó. Geralmente esse tipo de tijolo também é utilizado em fachadas, que assim ele auxilia na entrada de luz, geralmente utilizado em fachadas onde o sol ele pega mais forte, né? Então, o sol incide diretamente na edificação. Então, ele filtra essa luz, né? Do sol, entra parte da luz e ocorre ali a ventilação do espaço, né? Então, ele geralmente é utilizado em locais onde há necessidade dessa proteção solar para não incidir diretamente na edificação e não esquentar a edificação. Então, você coloca ali, você filtra essa luz e não impede que o vento passe, né? Então, ele deixa o ambiente um pouco mais iluminado e refrigerado, que gera uma economia, né? Tanto de custos, né? De energia. Esse é um material também que ele é um material mais barato, né? Composto aí de cerâmica e argila. Possui os moldes, vários tipos de moldes, como aí a gente mostra de dois tipos, mas e na figura ali a gente mostra outro. Mas existem vários, inúmeros tipos de moldes e que ele pode ser utilizado. Além desses cerâmicos, também tem outros, tipo porcelana, que esses aqui são mais comuns, são os mais baratos, né? Que a gente pode encontrar no mercado. Mas também existem os mais sofisticados de cerâmica, existem também alguns outros de concreto. E ele possui
diversos tipos de formas e tamanhos. Aqui a gente trouxe algumas formas e uma dimensão usual ali de 7, 18 por 25, mas existem várias e várias outras formas e pode ser utilizado de várias e várias outras formas. O cuidado que tem que ter só na aplicação desse tijolo é uma passagem de ferro entre um e outro, tem que ter uma passagem ali de ferro para deixar ele bem seguro, né? Caso tenha um vento mais forte ou algo assim, ele não se desprenda. Então ali tem que ter uma passagem de furo que se fixa numa parte de uma alvenaria até outra parte da outra alvenaria, para trazer uma segurança maior aí na implementação. Pode passar. Agora a gente vai falar outro tipo de alvenaria de vedação, que seria agora já entrando na parte de concreto, né? O bloco de concreto. A gente pode fazer a vedação com vários tipos de blocos de concreto. Vou falar aqui desse bloco de concreto comum, que ele é utilizado só para vedação, mas tem também o tipo de bloco estrutural, né? Que ele é um bloco mais resistente e ocorre a passagem de ferragem nele, tá? Mas ele é um bloco mais pesado, esse do tipo estrutural. Mas ele também evita um gasto maior na questão da infraestrutura, certo? Que ali você não vai precisar fazer um pilar de concreto, que isso aí encarece a obra, querendo ou não. Então, ele mesmo é autoportante, ele mesmo vai se sustentar, no caso dos blocos de concreto estrutural. Mas a desvantagem do bloco de concreto estrutural é que não dá de fazer rasgos nele. Se você precisar abrir uma janela, depois que já tiver tudo pronto. Ele é assim, ele é um tipo de bloco que você tem que ter tudo projetado, tudo certinho e ser executado conforme está no projeto. Porque se houver, depois de construído, você quiser fazer alguma alteração, abrir uma janela ou derrubar uma parede, isso não pode nesse tipo de bloco de concreto estrutural. Ele não permite que você faça isso, porque a edificação pode desmoronar. Você está tirando ali a sustentação dele, é autoportante. Se você tira um ou dois, ele pode acabar ruindo a edificação. No caso do bloco de concreto só de vedação, pode sim ocorrer abertura de porta ou retirada de uma parede, mas tem também ser bem analisado. O ruim desse tipo de bloco, porque, por exemplo, o tijolo cerâmico, você com uma colher de pedreiro, você consegue quebrar e adaptar ele à edificação. Esse tipo de bloco não. Você tem que usar uma serra para poder, uma serra elétrica para poder cortar ele e adequar ao tamanho que você quer. Então, acaba que isso encarece um pouco, né? E dá mais trabalho, uma mão de obra teoricamente mais. Você precisa de uma mão de obra ali mais qualificada que vai estar executando o serviço. Ele é tipo. Esse tipo de bloco ele é mais poroso, certo? Então, ele deixa passar muito fácil a questão da umidade, né? Não tem um bom isolamento aí térmico também. Então, ele precisa de um tratamento para evitar problemas de infiltração, certo? Existe sim casas construídas com esses tipos de bloco aparente, elas são aparentes, mas tem que ser aplicado ali um tipo de revestimento, uma película, para dar uma proteção maior, tanto para a questão da chuva, quanto para as questões de insolação também. As dimensões usuais deles são 14 por 19 por 39 e 14 por 19 por 19. Ele também possui furos, né? Então isso aí facilita na hora da passagem de tubulação. Tem uns que são completamente vazados, tem outros que não. Mas os que são completamente vazados, possuem furos,
permite aí a passagem de tubulação, de ferragens. Então você evita, de uma certa maneira, o quebra-quebra. E ele é mais resistente também do que os blocos cerâmicos. Os blocos cerâmicos, durante o transporte, acabam se perdendo muitos blocos, que eles são mais frágeis, então acaba quebrando mais facilmente. Já esse tipo de bloco não. Então aí você tem que analisar a relação custo-benefício, né, do material. E como ele é um bloco maior do que o cerâmico, acaba que você utiliza menos blocos, né? Mas ele também é um material um pouco mais caro e que necessita desses cuidados, né? Com impermeabilização e revestimento para dar um acabamento melhor e prolongar a vida útil do material. É isso. E assim a gente encerra essa primeira parte, né? Das paredes de vedação. E em breve será postada a segunda parte com a continuidade deste mini curso. Até lá!